Muito bom. Gravando então nosso encontro, vamos compartilhar a tela para que a gente possa acompanhar melhor aí a apresentação, né? Muito bem. A apresentação de hoje, então, trata do imperialismo. Deixa eu abrir ela aqui para a gente. Então, é História Geral, caderno 6. Deixa eu ver se eu abri certo, né? Isso. Olá. Então, caderno 6, aula número 21, página 230. É a aula sobre imperialismo. Nós tratamos bastante do imperialismo europeu, né? Hoje nós vamos tratar de outras duas nações imperialistas, os Estados Unidos e o Japão. Pela ordem, né? O Japão e os Estados Unidos. Vejamos então. Primeira coisa a lembrar é que até meados, né? Meados do século XIX, meados do século XIX, o Japão vivia num sistema de isolamento. É uma espécie de feudalismo, né? Que eles chamavam de shogunato. Tá? Então eram famílias que lembravam muito o feudalismo europeu, né? Lembrava muito o feudalismo europeu. Então eram os senhores da guerra, né? Os Tokugawa, né? Tinha várias dessas grandes famílias lá. Em 1853, o Japão lá isolado. Em 1853, os Estados Unidos forçaram a abertura do Japão. Mandaram para lá uma canhoneira, né, um navio de guerra, para forçar a abertura do Japão. Tá? Quem comandava essa canhoneira era o Commodore Perry. Né? Commodore Perry. Inclusive, isso aqui virou um filme estrelado por John Wayne. Então, os Estados Unidos impuseram aí a política de portas abertas. Política de portas abertas, tá? Bem, a partir daqui, o Japão percebeu que ele precisava abrir-se para o comércio internacional, né? E ele decidiu fazer isso não sendo colonizado, mas tornando-se um colonizador. Foi essa escolha que o Japão fez. Pegou os jovens mais talentosos, mandou para esses jovens para estudar lá na Europa, também nos Estados Unidos. E quando estava pronto, em 1868, vocês podem assistir naquele filme O Último Samurai, né? Começa a Era Meiji, ou Era do Esclarecimento. Tá? Era do Esclarecimento, Era Meiji. O Japão, então, torna-se um país colonizador. Ele se ocidentaliza, adota vestimentas ocidentais, né? Constrói ferrovias, se industrializa rapidamente, inclusive com a forte presença tanto da nobreza guerreira, os samurais, quanto com a presença do Estado, né? E aí o Japão começa a invadir outras áreas. Invade a península da Coreia, luta 2 guerras contra a Rússia e consegue vencer as 2. Invade a Manchúria lá na China, porque na China tinha muito carvão e muito minério de ferro nessa área. Tá? Então o Japão tornou-se uma nação imperialista. E vai começar depois a ameaçar a bacia do Pacífico, quando ele vai pegar e bater de frente com o imperialismo norte-americano, tá bom? Então é por isso que nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial. É o choque do imperialismo japonês no Pacífico, né? É o choque do imperialismo japonês com o choque do imperialismo norte-americano. Já os Estados Unidos têm uma forte presença na América Central e Caribe, a partir do governo do Theodore Roosevelt. Tá? Vocês podem notar aqui, ó. Então, por exemplo, a emenda Platt, né, que permitia aos americanos
interferir na política interna cubana, tá? Dentro do corolário Roosevelt, né? O Big Stick, intervindo na República Dominicana com os Marines, né? E patrocinando o governo aqui, desestabilizando o governo. O Panamá, que pertencia à Colômbia, é separado da Colômbia para que eles criem o Canal do Panamá. Criam um país para poder fazer o Canal do Panamá. E essa é a política do Big Stick, é a política do grande porrete, né? Ou corolário Roosevelt. Um outro presidente, o James Polk, estabeleceu que os Estados Unidos deveriam ter uma grande marinha, uma marinha poderosa, né? Então deveria investir fortemente aí, é o chamado Sea Power, ou corolário Polk. E nos outros países aqui da América Latina, nos outros países da América Central, né, os americanos vão intervir fortemente, ó, instalando governos, né, governos que defendam seus interesses, os interesses do sindicato da United Fruit, criando o Canal do Panamá, as repúblicas bananeiras, né, criando o Canal do Panamá, como eu falei, e também criando a Emenda Platt, né, aqui em Cuba, inclusive tendo uma base militar em Cuba que eles têm até hoje, né, a base de Guantánamo. Lá na Ásia, depois de derrotar a Espanha, ainda os americanos conquistam as Filipinas, tá? Olha aqui, ó. Então vocês têm aqui, né, o que os americanos fizeram, tá vendo? Ó? Áreas de ocupação direta, ó, Porto Rico, né? Área de influência em Cuba, ó, influência em Cuba, Porto Rico invadido, para controlar e proteger o canal do Panamá, tá? Depois, controlando diretamente Samoa, o Havaí, que vira o 50º estado americano, né? Ocupando o Alasca ainda em 67, depois as Filipinas e participando do break-up da China, com a famosa canhoneira do Yangtze. Então, nós temos aí o corolário Roosevelt, o corolário Polk, tá? E a intervenção imperialista dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a ser, então, uma nação imperialista clássica, né? Clássica, juntamente com o Japão e os países da Europa Ocidental. Bem, como fazer o domínio colonial? Esse domínio colonial se dá de duas formas, né? A administração direta em regiões tribais, né? Em regiões muito descentralizadas, você entra com a administração direta, como na África, tá? Em outros lugares, com governos fantoche, que é aquela administração indireta, né? Então você nomeia um governante, banca esse governante e ele defende os seus interesses dentro do país. Isso aconteceu na Índia, na China, né? E aqui na América Latina, que já tinha estados nacionais formados, principalmente na América do Sul, né? Os Estados Unidos adotaram, e a Inglaterra, né? Adotaram o sistema das elites gerenciais, como é até hoje, né? Então, as elites do nosso país estão sempre à disposição dos interesses estrangeiros. É isso que acontece, né? São os caras que administram o país em favor dessas potências centrais. Aí nós temos os exercícios dessa aula, que são apenas dois, acho. As pretensões expansionistas japonesas, né? A grande Ásia Oriental, né? Colidiam com os interesses norte-americanos no Pacífico. Os imperialistas seguiam as estratégias siberiana e colonial. A primeira, a siberiana, colocou o exército, né, para expandir o domínio japonês na China, Mongólia e Sibéria, rivalizando com a União Soviética. E também a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte. A estratégia colonial, ó que interessante, foi para a Marinha, tá? Conquista das colônias inglesas, francesas e holandesas na área, tá? Holandesas a Indonésia, né? O obstáculo era a presença dos Estados Unidos no Alasca,
nas Filipinas e no Havaí. Tá? Então, o que nós temos na Segunda Guerra é esse confronto dos dois grandes expansionismos, né? O projeto imperialista japonês previa mobilização de recursos das áreas ocupadas para alimentar o complexo industrial do Japão, já que o Japão não tinha e não tem petróleo, carvão mineral, minério de ferro, nada disso. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos para o próximo exercício, que nos mostra o Theodore Roosevelt segurando um porrete, né? A política do grande porrete, tá? Ou diplomacia do canhão também, lá no Mar do Caribe, né? Ele está lá no Mar do Caribe impondo os interesses norte-americanos, tá? A imagem é um cartoon de 1904 e faz referência à política do Big Stick, né? Qual é a alternativa, né? Então ele ficou no poder 8 anos, de 1901 a 1909. Foi no governo dele que os Estados Unidos se tornaram imperialistas, né? Assinale a alternativa considerando as representações do cartoon e a política a que se refere. Então está aqui, né? A tutela norte-americana na América Central, tá? Mar do Caribe, América Central, certo? Essa política implicava na intervenção direta dos Estados Unidos, né, com os chamados Marines, né, com a chegada de fuzileiros, e também protegendo governos aliados e derrubando adversários, a chamada administração indireta através de governos fantoches. Portanto, alternativa B. É isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, pessoal, sobre esses assuntos que nós vimos hoje? Alguma questão que não tenha ficado clara? Bom, desse assunto eu não vou pedir resumo ainda, porque vocês fizeram aquela atividade ontem, nem todos fizeram ainda, aliás, né? Quem não fez a atividade ainda de ontem de geografia pode mandar para mim, tá bom? Estou aguardando ainda, por favor, mande. Então não vou pedir lição nenhuma desse assunto. Na semana que vem, aí nós vamos ter Primeira Guerra Mundial, já vou pedir uma liçãozinha mais caprichada, tá? Nenhuma dúvida, tudo bem? Bom, então, tchau, tchau. Até segunda-feira. Não deixem de fazer os exercícios de filosofia e sociologia e me mandar. Tchau, tchau. Posso dar o mesmo critério de avaliação à participação.